Muito bem. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, fazer uma reflexão, né, a respeito das condições, né, que nós temos, que às vezes nós temos que nos posicionar diante de Deus nas regiões que Ele nos coloca, né? Deus nos coloca em posições. E nós temos que, muitas vezes, nos posicionar diante de Deus, né? Deus nos coloca em lugares, e esses lugares, né, se você crê que Jesus conduz a tua vida, são lugares que Deus colocou você lá estrategicamente. Agora, quando você não crê que o Pai conduz a sua vida, você acha que você que conduz, né? Então você foi lá porque você foi aqui como foi ali. Mas quando nós cremos que Deus conduz a nossa vida, a partir da concepção, porque é o que a palavra diz, o que a Bíblia diz, que Deus nos formou e nos predestinou antes da fundação do mundo. Então, tudo o que aconteceu, não importa se você é fruto de um casamento, ou você é fruto de um estrupo, de uma prostituta, de um casamento afundado, você é fruto, não importa. A palavra de Deus fala que antes, lá no Salmo 139, antes mesmo de nós sermos formados, ele já viu a nossa forma e ele já escreveu o que nós somos. Então não importa de onde você veio, importa onde você está. E a gente vai refletir sobre isso nessa manhã para realmente nós entendermos qual o chamado que Deus nos deu. Porque quando nós não entendemos esse chamado, nós ficamos perdidos. Nós ficamos sem rumo. Se a gente for ver, por exemplo, a história de Davi, quando foi ungido pelo Senhor, ele já foi ungido porque ele já sabia quem ele era com Deus. Aonde que ele sabia? No relacionamento que ele tinha com Deus, lá no pasto com as ovelhas. Então, quando ele matou o leão e ele matou o urso, não, ele sabia que não foi ele que matou, mas sim que Deus capacitou ele para cuidar daquelas ovelhas e para matar o urso e para matar o leão. Ele já tinha essa concepção, ele já tinha esse relacionamento. Então, quando nós entendemos que nós somos filhos de um pai, não de um pai terrestre, mas de um pai, o Pai do céu, que nos colocou em lugares, não importa se é para cuidar de ovelha, se é para ficar cheirando cocô de ovelha, cocô de vaca, cocô de porco, cocô de galinha, não importa. Ou se colocou nós como rei, como governantes, como líderes e como autoridades. Não importa. O que importa é o propósito de Deus. Aonde você está, tem um propósito de Deus. Mas você tem que entender isso na sua vida. Quando você não entende, você fica vagando, você fica perdido. Não adianta você estar dentro da casa do pai e ser como o filho mais velho, do filho da parábola do filho pródigo. Ele estava ali com o pai, ele trabalhava com o pai, mas não sabia usufruir da presença do pai. O pródigo que perdeu tudo, que foi lá, saiu de casa, pediu a herança, deu prejuízo, quando ele voltou o quê? Com a concepção de que ele sabia que ele errou, ele se arrependeu, voltou, mas que ele tinha que estabelecer o quê? Um relacionamento com o Pai. Era ali que estava o segredo de tudo, estabelecer relacionamento com o Pai. Amém? Lá em Jeremias capítulo 32, do verso 17 ao 19, diz assim: Ó Eterno meu Deus, tu que fizeste os céus e a terra, com teu grande poder e com teu braço estendido, nada é impossível para ti. Tu usas de misericórdia até 1000 gerações,
mas retribuis o pecado dos pais nos filhos. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é Yahvé dos exércitos. Teus propósitos são altíssimos e tuas realizações poderosas. Teus olhos observam todo o comportamento dos seres humanos a fim de retribuires a cada pessoa a sua atitude segundo merece os seus atos. Tudo isso que eu falei está aqui em Jeremias 32, 17 ao 19. Então a gente às vezes tem a concepção, uma concepção errada, que as nossas atitudes não geram consequências, que as nossas posições onde Deus nos colocou está pelo acaso, está como uma sorte. Como nós não fôssemos governados por Deus, como nós não fôssemos guiados pelo Espírito Santo e como que Deus não tivesse propósito na nossa vida. Então, às vezes, nós estamos lendo a Bíblia, estamos orando, estamos indo na igreja, só que estamos sem entender isso. E sem entender isso, você vai para o céu, simplesmente. Mas você não vai fazer a diferença ao seu redor. Por quê? Deus vai retribuir a cada pessoa segundo as suas atitudes, segundo merecem nos seus atos. Então, algo que a gente tem que entender é que os nossos erros vão ter consequências. Os nossos pecados vão ter consequências. E essas consequências são geracionais. Então, as nossas atitudes erradas vão refletir nas pessoas que estão ao nosso redor. Não tem como. Não tem como fugir disso. Mas também, as coisas corretas que a gente faz também vai retribuir até 1000 gerações. Então, nós temos que alinhar a nossa vida em acertar mais e errar menos. Então, quando nós entendemos, como diz aqui a palavra no verso 19, teus propósitos são altíssimos e tuas realizações poderosas. Quando você entende o teu chamado, o teu propósito, chamado não é pregar, chamado não é tocar, chamado não é ser um missionário, um evangelista, chamado é entender o propósito que Deus tem para a sua vida. Davi entendeu isso lá cheirando ovelha, cheirando excremento de ovelha. Então ele só pôde ser rei porque ele já entendia lá atrás quem ele era. Ele já entendia os propósitos de Deus na vida dele. E ele vai retribuir isso. Ou seja, como diz ali no verso 19 no final, merecem os seus atos. Qual é o merecimento? Ou seja, se nós acertarmos, nós vamos abençoar pessoas. Se nós errarmos, vai refletir isso em maldição. Os nossos pecados têm consequências. E quando a gente abre a palavra do Senhor lá em Jeremias 17, que é um versículo bem conhecido, né? Jeremias capítulo 17, verso 5, né? Que diz assim: assim diz Yahvé, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então, se nós levarmos a nossa vida confiando que os homens vão fazer por nós, não que Deus vai fazer por nós, e depositando a nossa força, o nosso coração nas coisas que as pessoas vão fazer para nós, maldito é o homem. Não está falando que vai ser abençoado, está falando maldito. Então, o que a gente pode aprender com isso? É que a nossa força não vem da nossa capacidade. Que a nossa força não vem do nosso intelecto. Não é o quanto que você sabe.
é o quanto que você tem relacionamento com Deus. Quando nós temos relacionamento com Deus, e a gente vê aqui na Bíblia o exemplo de Davi, ou o exemplo de Amós, ou o exemplo de Obadias, que eram homens do campo, agricultores, ou até mesmo o exemplo de Elias com Eliseu. Quando chamou ele estava onde? Ele estava arando a terra com juntas de boi. Qual era o conhecimento dele? Por que chamou ele? Porque com certeza ele depositava o coração dele no Senhor. E quando ele foi chamado pelo profeta, ele sacrificou os bois, ele pegou as carroças dele, ele quebrou e as queimou, despediu dos pais e seguiu com o profeta. Ele sabia. Então, houve alguma atitude depositada em homens? Não. A atitude dele foi depositada em Deus. Aonde nós estamos? Será que nós estamos, aí essa é a nossa pergunta, né? Nessa manhã, nós estamos exercendo o propósito de Deus, estamos sendo bênção ao nosso redor ou estamos prejudicando as pessoas com a nossa atitude? Será que onde Deus está nos colocando é propósito de Deus? Será que nós estamos questionando isso na nossa vida? Será que eu estou no lugar certo mesmo? E quando eu comecei a refletir sobre isso, né, e Deus já há algum tempo começou a falar sobre o livro de Esther, né? Vocês conhecem a história de Esther? Conhece? Conhece, Davi? Senão eu conto. Porque é grande, são 10 capítulos, né? Sabia que a história de Esther, né? Está na Bíblia aqui, é o livro de Esther, né? São 10 capítulos. Não aparece a palavra Deus, Senhor, Jeová, Yahvé, não aparece. Mas o que aparece é a manifestação do propósito de Deus nas pessoas. É interessante isso. Vasti, a rainha da Pérsia, né, a rainha, esposa do imperador Xerxes, falou que não ia se apresentar ao rei num banquete que ele estava fazendo. Ela era linda, maravilhosa. Vasti significa mulher bela. Ele se ofendeu, então decretou que ela nunca mais estaria na presença dele. E ela foi condenada a isso. E ele começou a sentir saudade dela, né? Homem, né? Mulher bonita, né? Ô, Vasti, né? Mas os conselheiros viram que aquela mulher desonrou o imperador. E isso era um mau exemplo para a nação. Porque as mulheres iam começar a desonrar os seus maridos. Ou seja, as atitudes têm consequências. Então o imperador, os conselheiros do imperador falou, coloca aí uma lei para que todas as mulheres virgens se apresentem ao rei para que o rei escolha uma delas para ser a sua esposa. E assim foi decretado em todo o Império Médio-Persa. E assim Esther, que foi criada por Mardoqueu, que era primo dela, foi escolhida ali no meio daquelas virgens, daquelas mulheres. E Esther, Radassa, né, era muito linda. E quando o imperador colocou os olhos nela, ele já se apaixonou. E aí ele começou a privilegiá-la. Colocou 7 servas com ela. E todas passaram pelo mesmo processo. 6 meses de óleo, 6 meses de perfumaria. Meu Deus, hein? Que spa maravilhoso isso, né? Mas Esther, sempre no meio das outras mulheres, se destacava. As outras virgens, as outras mulheres, sempre estavam se aproveitando daquela condição, né? Daquele spa que estava passando. E Esther sempre na simplicidade, no jeito dela, ela estava ali. E o rei, o imperador Xerxes, ele ficava impressionado. E quando Esther foi se apresentar
ao imperador, ela podia levar o que quisesse daquele harém. Ela só levou as servas e alguns pertences, diz a palavra lá. Você lê a história toda. Na simplicidade, o que eu preciso? Isso, só tá bom. Levou ali. E quando ela se apresentou, o rei se apaixonou de novo por ela, e aí declarou Esther como a esposa dele, colocou ela como a rainha da Pérsia. Olha só, né? Uma menina que foi criada sem pai e sem mãe. Foi criado pelo primo. Mardoqueu assumiu Esther como filha. Olha só o propósito. Muita gente não teve pai, não teve mãe, mas teve o quê? Escolhas. Escolhas. Esther, ela não teve pai, não teve mãe, foi ali criada por Mardoqueu, ela podia ser uma revoltada, ela podia ser uma prostituta, ela podia ser o que fosse. Ela podia se revoltar, se rebelar, podia acontecer muitas coisas. Mas ela sempre foi uma mulher submissa. Ela entendeu, e a educação que Mardoqueu deu para ela foi uma educação que vivia relacionamentos com Deus. Vivia propósito de Deus. E Mardoqueu, ele trabalhava no palácio. Sabe qual era a função de Mardoqueu? Ele era mensageiro, ele não entrava no palácio, ele ficava sentado na escada do palácio para levar os recados para fora. Era um mensageiro. Havia um propósito. E eles foram levados como para lá? Como exilados da Babilônia. Esther, os pais morreram, Mardoqueu assumiu a Esther, saíram lá de Jerusalém e foram exilados pela Babilônia e estavam ali por um propósito. E esse episódio mostra que eles estavam ali por um propósito. Passado algum tempo, Amã, que era um dos conselheiros ali que estavam junto com o rei começou a elevar ele. Ele começou a se engrandecer bastante, se destacar no governo, e o rei, o imperador, começou a destacar Amã. Então todo mundo agora tinha que se curvar diante de Amã. Mardoqueu não se curvava. E Amã passava, Mardoqueu não se curvava. E foram questionar Mardoqueu. Mardoqueu, por que você não se curva quando Amã passa? Porque eu sou judeu e eu só me curvo ao meu Senhor e Deus. Posição, propósito, identidade, sabe quem é. Quando nós não sabemos quem nós somos, nós vamos que nem a onda. Um fala para ir para cá, vai. Outro fala para ir para lá, vai. Um fala seguir em frente, vai. Um fala para recuar, vai. Não sabe nada. Foge. Por quê? Não sabe qual é o propósito de Deus. Todos os momentos nós temos que buscar a Deus para saber. Nós estamos no lugar certo. Não é o que nós somos, é o que nós vamos realizar para Deus. As pessoas, elas querem ser, elas querem ter, elas querem se identificar no que elas vão de títulos, posses, posições, méritos. Deus não trabalha assim. Deus trabalha no realizar do homem. Seja lá cuidando lá de uma ovelha, ou seja governando, como foi com Davi. Seja como Esther, seja como Mardoqueu. Esther era agora a rainha. Saiu lá de um lar simples, de uma história de órfão. E agora estava como rainha. Propósito, irmãos. Propósito. Isso tem que ficar incutido na nossa cabeça 24 horas, cumprir o propósito de Deus. Se a gente levanta pela manhã apenas para ganhar dinheiro, está errado. Você levanta para cumprir um propósito de Deus. Ganhar dinheiro é uma consequência. Como nós lemos lá em Jeremias, é uma consequência das nossas atitudes, das nossas escolhas. Mas quando nós cumprimos o propósito de Deus, isso vem automaticamente. Deus é poderoso, lá como nós lemos, para fazer todas as coisas impossíveis.
Mas aonde a gente às vezes se deposita? Na nossa força, no nosso mérito, na nossa capacidade. Isso não é identidade. Isso é orfandade. Porque nós fomos gerados por Deus. A palavra do Senhor fala que antes mesmo do mundo existisse, nós já fomos gerados. Só que a gente bota na cabeça que nós somos gerados nesse mundo. Nós não fomos gerados nesse mundo. Salmo 139 fala que nós já fomos gerados no mundo espiritual. Só que nós nascemos no mundo corrupto, no mundo pecaminoso. E nós estávamos, já expliquei isso várias vezes, nós estávamos no inferno. Nós nascemos no inferno. E Cristo veio e nos libertou, nos tirou do reino das trevas para o reino da luz. A partir do momento que você entendeu isso, essa chave tem que virar em você. Porque às vezes você aceitou Jesus, mas você está com o pensamento das trevas. Sem propósito, sem rumo na tua vida e não sabendo que aonde você está é Deus que te colocou para cumprir o propósito dele. Enquanto você não tirar a sua mente lá das trevas, ou seja, muitas vezes nós aceitamos a Jesus, mas nós estamos aprisionados. Aprisionados, porque a nossa mente, ela não está funcionando como a Bíblia, como as leis, como a palavra de Deus está falando para funcionar. Por exemplo, Esther, ela estava lá, ela estava indo no fluxo. Mardoqueu estava ali trabalhando. Ele já tinha um relacionamento com Deus. Quando Amã se levantou contra Mardoqueu, ele não só se levantou com Mardoqueu, diz lá na história de Esther, que Amã falou, ó, já que Mardoqueu, ele não se curva, eu não só vou matar Mardoqueu, eu vou matar todo o povo dele, todo o povo judeu. Amã começa a tramar para destruir todo o povo judeu. E começou a manipular o rei. E o rei decretou que toda a atitude de Amã tinha a assinatura do rei. Então, Amã decretou toda a morte dos judeus, numa determinada data, num determinado momento. Quando Mardoqueu ficou sabendo disso, ele conversou com Esther. Esther falou, mas como que eu vou poder livrar o povo judeu dessa morte? E aí Mardoqueu fala, você acha que você sendo a rainha, você vai se livrar dessa condenação? Você parou para pensar que você está aí para realmente livrar o povo de Israel dessa morte? Aí Esther cai a ficha nela, abre os olhos dela, e sabe o que ela faz? Convoca o povo para um jejum de 3 dias. 3 dias sem comer e sem beber. E ela convoca as servas delas. Ou seja, ela converteu as servas dela também ao judaísmo. Propósito, função. Que eu e minhas servas também vamos jejuar. Influência. E Esther começa a conversar com o rei e fala, e convida o rei para um banquete junto com Amã. E o rei fala com Esther, o que você quer? Daria até metade do reino para você. E Esther, naquele primeiro banquete, fala assim, olha, eu quero que vocês estejam, você e a mãe estejam, num outro banquete que eu vou preparar para vocês. Muito bem. Já tinha terminado o jejum de 3 dias. E naquele intervalo de dias, o rei perdeu o sono e chamou os escribas que escreviam as histórias do reino e fala assim, vamos ver aí as histórias do reino. E eles começam a ler a história de Mardoqueu, que um dia Mardoqueu alertou os guardas que havia uma conspiração para matar
o imperador Xerxes. E ele falou, quem é esse Mardoqueu? Mardoqueu é um mensageiro, ele fica sentado lá na escada. E o que foi feito para honrar esse homem? Não foi feito nada. E aí o imperador chama Amã. Fala, Amã, você que me aconselha tanto, você que está nessa posição, o que nós devemos fazer por uma pessoa de confiança? Amã achou que era com ele. Amã fala, olha, você tem que pegar esse homem, colocar no teu cavalo, colocar um manto, fazer uma réplica da sua coroa, colocar sobre a cabeça dele. E essa pessoa, a pessoa mais honrada do reino, tem que puxar esse cavalo e dizer, é assim que o rei honra aquelas pessoas que são fiéis ao rei. E aí o rei fala assim, então é você, Amã, que vai fazer isso para Mardoqueu. Não são nós que vamos buscar honra, é Deus, porque nós estamos no propósito de Deus. Não adianta nós queremos brigar com as pessoas. A nossa luta não é contra sangue nem carne, mas sim contra principados e potestades, ossos malignos e dominadores desse mundo. São as influências malignas que nos tiram dos propósitos de Deus. Mas Amã estava perseguindo o povo de Deus. Mardoqueu estava defendendo o povo de Deus, propósito de Deus. Esther estava defendendo o povo de Deus. Havia um jejum, irmãos. Havia uma guerra espiritual. Destruir o povo de Deus, a menina dos olhos de Deus, impossível. E Deus usa essas pessoas. E Deus usa, inclusive, Amã, para honrar os judeus. E nós vamos ver no final dessa história. Mas o que a gente tem que entender? Que no meio das guerras nossas, tem propósito de Deus. Eu queria dar uma paradinha aqui, lá em Juízes. Juízes capítulo 17. Na época que não tinha reis, havia um homem chamado Mica. Olha só essa história. Havia um homem chamado Mica, que havia na região montanhosa de Efraim. E um certo dia ele confessou a sua mãe, aqueles teus 13 quilos de prata, a propósito, dos quais ouvi como pronunciaste uma maldição contra o ladrão, estão aqui comigo, eu os furtei. Sua mãe então exclamou, seja o meu filho bendito de Yahvé. E assim que ele devolveu os 13 quilos de prata à sua mãe, ela prometeu, ofereço solenemente minha prata ao Senhor, para que meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal, por isso eu te devolvo a prata. Ele, porém, não quis ficar com a prata e devolveu tudo à sua mãe, e ela separou 200 moedas, ou seja, 2 quilos e 400 gramas de prata, e os deu a um ourives, que das peças de prata confeccionou a imagem e o ídolo, e estes foram colocados na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, tinha um santuário, uma casa de deuses, e fez um colete sacerdotal e alguns ídolos de família, e consagrou um dos seus filhos como sacerdote. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada pessoa fazia o que lhe parecia certo. Quando nós não estabelecemos governo na nossa vida, entendendo o propósito de Deus, por causa desse homem Mica, por causa desse ídolo, por causa dessa necessidade de governo
que não entendia como que o judeu ia levantar ídolos, que era abominação. Mas eles não tinham governo. Eles não tinham rei para orientar eles. Eles não tinham juízes. O último juiz que tinha que ser levantado foi Sansão. Não tinha mais juízes, não tinha mais rei, não tinha governo. E eles se esqueceram o quê? De como que era a lei do Senhor. E levantaram ídolos. Por causa disso, se você ler todo o capítulo, até o final de Juízes, no capítulo 21, por causa disso, toda a tribo de Benjamim foi destruída. Todo Israel se levantou contra a tribo de Benjamim. Se levantou que mataram homens e mulheres. E não havia mais mulher para os homens de Benjamim. Que eles tiveram que levantar outras mulheres, outras virgens, para que a tribo de Benjamim não desaparecesse. E aí, quando lendo toda essa história, olha, irmãos, quando a gente não está no propósito de Deus, olha as besteiras, as bobagens que a gente faz. Quando a gente não tem um relacionamento com Deus, e relacionamento não é vir na igreja, cantar os cânticos, é orar, é jejuar, é ler a Bíblia todos os dias, é saber qual é o propósito de Deus. Vir aqui na igreja, cantar, ok, isso é religiosidade. Relacionamento com Deus é muito mais além disso. Relacionamento com Deus é você falar assim, eu vou mergulhar no profundo. Só que como é que você vê isso? Não como a atitude de Mica, que era judeu, mas levantou ídolos. E por causa desse erro dele, dessa atitude, teve o quê? Consequências, como nós lemos lá em Jeremias. As nossas atitudes têm consequências. Irmãos, por que eu dei essa parada aqui em Juízes e falar desse exemplo de Mica? Porque mesmo dentro dos nossos erros, vai ter consequências. Então, qual é a nossa luta? Errar menos e acertar mais. Andar fora dos nossos desejos, das nossas motivações emocionais contaminadas pelo pecado e andar mais na direção de Deus. Agora, como é que busca a direção de Deus? Não é na Netflix, não é no YouTube, não é no Instagram. É orando, jejuando, é pagando um preço. Esther foi usada por Deus, Mardoqueu foi usado por Deus, porque estava no lugar certo, oraram e jejuaram. Aí a gente quer que as coisas aconteçam na nossa vida, seguindo o propósito de Deus, sem a gente exercitar essas ferramentas que Deus coloca pra gente. No estudo, sábado que vem vai ter estudo, e uma das ferramentas para a gente se encher do Espírito Santo é o jejum. Só que fica esperando o quê? Fica esperando, às vezes, a igreja jejuar. Fica esperando o pastor falar para jejuar. Não, irmãos. Quando uma igreja se reúne para jejuar, é para o crescimento da igreja. Agora, quando você estabelece um jejum para você, para o teu crescimento, é uma ferramenta para o teu crescimento. Para você falar, Deus, revela qual é o teu propósito. Oh, Deus, se eu estou no lugar errado, me tira e me coloca no lugar certo. Irmãos, quando nós não decidimos vir para Itapema, Deus nos colocou. Deus nos colocou. Agora, como que você toma essa decisão? Jejum e oração. Como é que você tinha sabendo? Jejum e oração. Como você tinha certeza? Jejum. Então as pessoas falavam, você é louco. Como que você vai sair lá do Mato Grosso do Sul, 13 anos lá, clientela formada, tudo formado, igreja formada, ajudava as igrejas todas, viajava o Mato Grosso do Sul implantando ministério. Como você vai largar tudo e vai vir para cá? Vontade de Deus, propósito de Deus. Sabe, isso que a gente tem que entender. Que não adianta a gente querer fazer algo que não está no propósito de Deus. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Quando nós estamos no propósito de Deus, vai ocorrer o quê? Bênção na nossa vida.
vai ocorrer bênção. Esther e Mardoqueu estavam no propósito de Deus. E eles estavam lá, jejuando e estavam de boa. Não, estava tendo uma batalha. Estava para ser um povo exterminado. Imagina a pressão que essa mulher passou. Imagina a pressão que esse homem passou. Imagina a dificuldade de Mardoqueu voltar para a casa dele e a esposa encontrar com Mardoqueu como que está Esther. Que eles criaram juntos. Como que está Esther? Esther agora fez um banquete. Amã me levou por cavalo, agora me honrando ali em todo Israel. Você viu? Eu vi. E o que vai acontecer agora? Eu não sei. Imagina quando ele voltou, o que passou na mente dele. Sei lá se ele dormiu, se ele não dormiu. E Esther estava ali, agora no segundo banquete com Amã. E aí o imperador chega e fala assim para ele. Fala para Esther, Esther, o que você quer? Até metade do reino eu te darei. Aí ela abre o jogo. Fala, olha, rei, eu queria que você ajudasse a minha família, não só a minha família, mas todo o meu povo que estão condenados à morte. Mas como isso que está condenado à morte? Sim, porque há uma pessoa no reino, e essa pessoa é Amã, que decretou para a morte de todos os judeus, e toda a minha família e todo o meu povo, inclusive eu vou morrer. Quando falou isso, o rei se levantou, saiu para fora, e Amã se desesperou. E diz a palavra ali que Amã se debruçou. Esther estava sentado num sofá. Ela estava sentada num sofá, imagino, né? Com as vestes, aquela coisa, né? Mulher linda, maravilhosa, né? E Amã se debruçou sobre ela, ou seja, ele estava desesperado, clamando. E quando o rei virou e viu aquilo, falou, o que você está fazendo? Você já está querendo matar a minha mulher? Nisso, pegaram Amã, já colocaram um capuz em Amã, retiraram Amã. E o outro servo, quem entrou para fazer isso, falou, olha, tem uma forca de 20 metros que Amã fez para enforcar Mardoqueu. E o rei falou, enforque Amã. Precisou Esther falar, decretar a morte de Amã? Não. Mas havia um decreto de morte para o povo de Israel. E aí o rei decreta que todos os judeus podiam pegar em armas para se defender. E todos aqueles que se levantaram contra os judeus naquele tempo foram destruídos, morreram, e nenhum judeu perdeu a vida. Irmãos, sabe que dentro dessa história e também da história de Mica, né? O que Deus ministrou ao meu coração é que abre teu olho, mas abre teu olho assim, né? Peça revelação espiritual de Deus, do propósito da tua vida. Qual é o propósito da tua vida, Davi? O que Deus tem para você? De repente você, Davi, vai ser um governador, um prefeito, um vereador. Qual é o propósito para a vida de cada um de vocês? É porque minha história de vida, isso. Todo mundo tem uma história de vida, boa ou ruim, isso não importa para Deus. O que importa é o que Deus quer para nós, é cumprir o propósito dele. Se nós não tivermos pai nem mãe como Esther, se nós tivermos um pai carrasco, um pai justiceiro, uma mãe ruim, não importa isso, o que importa é o que Deus... E se nós tivemos, foi para o nosso fortalecimento. Sabe aquele ditado que não mata, fortalece? A gente tem que parar de chorar e guerrear mais. A gente tem que entender que onde Deus nos colocou é para nós guerrearmos. Não é para nós murmurarmos, não é para nós reclamarmos, não é para nós chorarmos, é para nós crescermos, é para nós cumprir o propósito de Deus. Que Deus, como nós lemos lá em Jeremias 37, Deus
é Deus das impossibilidades. Com o teu braço estendido, nada é impossível para ti. Agora, quando é que Deus estende o braço dele? Para quê? Para ele dar um decreto. Um decreto de morte ou um decreto de vida. Agora, onde que você está agora em Deus? Na morte ou na vida? Se está na morte, você pode virar a chave da vida. Ele não é o Deus do impossível? Ele não é o Deus que muda o nosso coração? Ele não é o Deus que foi lá e Esther falou com o rei e mudou todo o coração do rei? Olha aí, irmãos. Ele é o Deus que pode mudar qualquer situação. Agora depende do seu entendimento de propósito de Deus. Se você acha que ser propósito de Deus é correr o fluxo dessa vida, como esse mundo é, você vai dar na água, vai dar em nada, não vai chegar em lugar nenhum. Você vai chegar no lugar onde o mundo vai te colocar. Agora, quem é que governa o mundo? Quem é o príncipe desse mundo, como está lá em Coríntios? É Satanás. Agora, quando nós nos submetemos ao propósito de Deus, quando nós submetemos à vontade de Deus, nesse mundo governado por Satanás, o príncipe desse mundo, mas nós temos uma mão estendida sobre nós, nos guardando, nos protegendo e nos guiando. Deus, para onde é que vai? Vai para a esquerda agora. Agora vai para a direita. Segue em frente. Espera um pouquinho. Vai ter luta aqui, mas isso daqui é para o teu fortalecimento, para você amadurecer. Aprendeu? Aprendeu. Agora segue aqui porque lá na frente vai criar experiência. Vai lá. Está machucado? Espera um pouquinho, sarou, segue em frente. Sempre em frente, sempre crescendo, irmãos. Agora, da onde que você quer sair vai depender de você. Vai depender de você. Esther podia ter milhares, podia ter metade do reino. O que ela quis fazer? Salvar o povo. São escolhas. São escolhas. Mardoqueu podia já ter matado Amã, mas preferiu deixar o fluxo de Deus seguir a vida dele. Deixar debaixo do propósito de Deus. Amã preferiu se vingar. Aonde que deu? Ele mesmo foi enforcado na forca que ele construiu para Mardoqueu. Não somos nós que conduzimos a nossa vida. É Deus que conduz a nossa vida. É Deus que nos livra de todo mal. É Deus que abre portas. É Deus que fecha portas. Agora, irmãos, entenda. Se não entende, vai buscar em Deus, paga um preço como Esther pagou, Mardoqueu pagou, todo o povo de Israel pagou. A festa de Purim só foi instituída agora, depois que Esther livrou o povo de Israel da morte. Já existia a festa de Purim, mas ela era comemorada assim, não com tanta eficácia, não com tanta eficiência, não com tanta lembrança. Mas depois desse dia, a festa de Purim, do perdão, do livramento, foi e é comemorada pelos judeus até o dia de hoje. Por causa de uma mulher, por causa de um homem no propósito de Deus. Tanto um homem como uma mulher no propósito de Deus pode transformar uma nação. Pode transformar um lar, pode transformar vidas. É isso que a gente tem que entender, propósito de Deus. A gente não vai levando a vida com a barriga. Não é esse negócio, deixa a vida me levar e a vida leva eu. É deixa a vida me levar e Cristo leva eu. E Deus leva eu. Aonde o Senhor quer? Aonde o Senhor vai me levar? Qual é o propósito de eu estar aqui, estar acolá? O que vai ser do meu futuro?
Senhor, está tudo nas tuas mãos, Deus já escreveu tudo. Segue o que Deus escreveu e vai dar tudo certo, irmãos. Então por que às vezes as coisas não dão certo? Porque a gente faz igual Mica. A gente levanta ídolos que não são de Deus dentro do nosso coração. A gente levanta ídolos que a gente quer alcançar. Por que Mica foi levantar ídolos? Sabe por quê? Porque ele tinha um anseio de ter um altar, de ter um Deus dentro da casa dele. Sendo que o Deus já estava na vida dele. Só que ele não entendia. E às vezes nós estamos assim, totalmente cegos. Deus está agindo na nossa vida, mas a gente quer ter um ídolo dentro do nosso coração. Quer ter algo dentro de nós. Queremos o quê? Ter algo para chamar a atenção de quem? Do mundo. E não chamar a atenção de Deus. Irmãos, chamar a atenção de Deus é orar, é ter comunhão com Ele, é falar com Ele, é conversar com Ele, é ter intimidade com Ele. Sabe quando aquele pai, né? Eu lembro do meu pai olhava para mim, eu já lia a carta dele certinho, já sabia o que tinha que fazer. Porque tinha intimidade. Tinha intimidade. Eu já sabia o que era. A gente sabe. Às vezes a gente conversa com a pessoa, o tom de voz, nossa, intimidade. Intimidade. Mica não tinha intimidade com Deus, mas ele queria um Deus. Levantou um ídolo do coração dele. Quase destruiu toda a tribo de Benjamim. E se a tribo de Benjamim fosse destruída, irmãos, nós não teríamos o apóstolo Paulo, benjamita. Paulo era da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim passou por um extermínio, mas havia uma necessidade dessa tribo permanecer para cumprir um propósito que Deus já sabia. Depois de 70 anos da morte de Cristo, Paulo se levanta. Paulo prega a palavra. Paulo escreve mais da metade, 2/3 do Novo Testamento. É Paulo da tribo de Benjamim, propósito de Deus. Talvez nós vamos morrer e não vamos ver a nossa história, mas aquilo que nós escrevermos aqui na terra, o que nós fizermos aqui na terra, no propósito de Deus, vai para 1000 gerações. Acerta o alvo, irmãos. Acerta o alvo no propósito de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pés.